Fala prevencionista, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a eliminação do adicional de insalubridade. Será que é possível eliminar o adicional de insalubridade baseado no EPI? É sobre isso que nós falaremos nesse vídeo. Eu sou o Nestor, do site Segurança do Trabalho NWN. Sou técnico de segurança do trabalho, coach e palestrante. De imediato, agradeço a você pela sua presença. Você estar aqui é sinal de que você está preocupado, de que você está antenado, de que você está sempre em busca de melhoria, e isso é muito importante. Então, qual é o assunto, né? O adicional de insalubridade, ele existe mesmo? Sim, o adicional de insalubridade existe, mas para que exista o direito ao adicional de insalubridade, é necessário que haja previsão legal. Se não houver previsão legal, não existe pagamento do adicional de insalubridade. E muitos já podem estar pensando, lá vem o profissional de segurança, né, retirar adicionais. Calma, pessoal, não é nada disso. Eu vou estar mostrando para vocês aqui itens baseados na lei, se ele permite ou se ele não permite a retirada do adicional de insalubridade por uso de equipamento de proteção individual. E o objetivo desse vídeo é mostrar que, infelizmente ou felizmente, o adicional de insalubridade é mais enraizado do que parece. É mais difícil eliminar o adicional de insalubridade do que parece. Então, por que nós vamos falar sobre esse assunto? Porque é uma das dúvidas mais comuns na área de segurança do trabalho. Porque você precisa entender esses conceitos para que a sua empresa não seja penalizada depois. E porque muita gente, mas muita gente mesmo, não sabe como agir quando o assunto é eliminar o adicional de insalubridade baseado no EPI. E o que diz a lei? Vamos direto para a lei. O que diz a lei? A Constituição Federal, sim, meu amigo, Constituição Federal. Adicional de insalubridade é direito constitucional. A Constituição Federal diz o seguinte: ela diz que é um direito dos trabalhadores urbanos e rurais o adicional de remuneração para atividades penosas ou insalubres ou perigosas na forma da lei. Então a Constituição Federal, lá no artigo 7º, ela diz que o adicional de insalubridade é um adicional pago e que tem que estar na forma da lei. Então, para ter direito ao adicional de insalubridade, é necessário que haja uma previsão legal. O seu trabalho pode ser o pior trabalho do mundo, mas se não houver uma previsão legal, você não terá direito ao adicional de insalubridade. Muita gente que tem atividades difíceis me pergunta: Nestor, eu tenho direito? E eu sempre sou obrigado a responder conforme a lei, evidentemente. Só tem direito ao adicional de insalubridade se houver previsão na lei. E como você viu, a Constituição Federal, ela não se mete a dizer quais atividades terão direito ao adicional de insalubridade. Quem faz isso é a consolidação das leis do trabalho. Através da CLT é que foi regulamentado realmente quais são as atividades insalubres. E lá no artigo 189 da CLT, diz que serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que por sua natureza, condições ou métodos de trabalho expõem seus trabalhadores a agentes nocivos à saúde acima do limite de tolerância fixado em razão da natureza, da intensidade do agente e do tempo de exposição e seus efeitos. Então, a CLT, ela diz quais são as atividades insalubres. Evidentemente, eu não vou entrar nesses miúdos aqui agora, porque não é o objetivo do vídeo, né? Mas eu vou dar para vocês só 2 exemplos de atividade insalubre. Opa, na verdade esse não é um exemplo, né? Esse não é um exemplo de atividade insalubre. Ruído ocupacional, né? Ele dá direito ao adicional de insalubridade, desde que o ruído ocupacional esteja acima do limite de tolerância. E o risco biológico também dá direito ao adicional de insalubridade. Então são 2 agentes aí fácil que dão direito ao adicional.
Sugiro a você que quiser saber quais os agentes em detalhe, né, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo falando sobre quais são os agentes que dão direito ao adicional de insalubridade. Nestor, não me enrole, meu filho, dá o papo. Na verdade, isso aqui que eu estou fazendo com vocês não é enrolação, eu estou preparando vocês para o conteúdo principal. Não adianta eu chegar aqui dizendo como eliminar a insalubridade sem eu mostrar na lei como esse direito se tornou real, quais são as leis que embasam o direito, não é verdade? Então vamos lá. O que diz a lei? A CLT fala sobre a eliminação ou a neutralização da insalubridade. Ela diz que isso vai ocorrer com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. E nesse item especificamente, né, a CLT está falando que itens de ordem geral. E aqui no item 2 ela fala também que a eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá com a utilização de equipamento de proteção individual. Opa, segundo a CLT, o EPI elimina sim o adicional de insalubridade, né, desde que diminua a intensidade do agente agressivo aos limites de tolerância, meu filho. Então, não basta usar o EPI, é necessário que diminua a exposição para abaixo do limite de tolerância. E a NR15 ela vai no mesmo sentido, ela diz que a eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e com o equipamento de proteção individual. Então ambas, CLT e NR15, falam que o EPI elimina o direito ao adicional de insalubridade. Nesse ponto você pode estar se perguntando, então já nem preciso mais assistir o vídeo. E eu falo para você, calma meu filho, calma, porque tem mais coisas, né? Não é tão simples assim não. O problema é que todo mundo sabe, todo mundo concorda que o EPI é importante, claro que é. Mas o problema é que existe uma linha muito tênue entre a eficácia do EPI e a ineficácia do EPI. Para o EPI ser eficaz, depende de uma série de itens. O EPI tem que ser adequado ao risco, tem que haver treinamento, tem que haver fiscalização de uso. Então não é tão simples assim não. Então vamos lá, um exemplo do problema. Vou colocar o link desse caso julgado inteiro aqui na descrição do vídeo, tá legal? Aqui fala sobre um caso julgado no qual atestou a exposição da empregada ao ruído ocupacional entre os níveis de 92 a 94,4 decibel, sendo que o máximo permitido é de 85, ou seja, a sentença concluiu então que ela trabalhava em condições de quê? De insalubridade, em grau médio, previsto pelo anexo 1 da NR15. Então, como você sabe, existe o grau mínimo, o grau médio e o grau máximo, que são 10%, 20% e 40% sobre o salário mínimo. O adicional de insalubridade é pago sobre o salário mínimo. Então, vamos lá. A condenação foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho, a condenação foi mantida, que ressaltou o esclarecimento contido no laudo pericial de que, embora a empregada tenha confirmado a utilização de protetor auditivo a partir de 1987, não havia comprovação de que os equipamentos foram entregues com certificado de aprovação. Então o empregador forneceu o EPI, mas não colheu, não anotou o CA do EPI e por isso ele perdeu na justiça, para essa empregada que trabalhava lá com ele desde 1987, exposta ao ruído ocupacional. E ainda há relato de que a perícia foi acompanhada pelo engenheiro e assistente técnico e pelo coordenador de produção da empresa. Então não adiantou engenheiro, não adiantou assistente técnico, a empresa perdeu do mesmo jeito, simplesmente por não fazer uma coisa básica, que é anotar o CA.
Ah, Nestor, então é impossível eliminar o adicional de insalubridade com o uso de EPI? Na verdade, não. Impossível não é. Vamos ver o que os juízes pensam sobre o assunto. A súmula 289 do Tribunal Superior do Trabalho, né? E o que é uma súmula? A súmula ela vem para dizer como a justiça encara o assunto, o que os juízes pensam sobre o assunto, qual o pensamento do Tribunal Superior do Trabalho sobre algum assunto. E a súmula diz o seguinte: o simples fornecimento do equipamento, né, do aparelho de proteção pelo empregador, não o exime do pagamento do adicional de insalubridade. Cabe tomar medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade. Entre as medidas, o uso efetivo do equipamento de proteção pelo empregado. Então, falou o seguinte: o simples fato de fornecer o EPI não elimina o adicional de insalubridade. E existe também uma outra súmula que fala sobre o assunto. Ela fala que a eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional. Então a outra súmula falou que simplesmente fornecer não adianta, e já essa súmula número 80, ela diz que fornecer o EPI elimina o adicional de insalubridade, sim. Então, aparentemente, há uma divergência entre essas legislações, né? Mas olhando bem de perto, a gente vê que não há divergência coisa nenhuma. A própria súmula 289, ela diz sim, olha, simplesmente fornecer o equipamento não adianta, mas tem que tomar medidas que diminuam ou eliminem a nocividade. E entre essas medidas pode estar o uso do EPI. Então, quer dizer, essa súmula ela não descartou o EPI. Ela só falou o seguinte: não basta fornecer, tem que ser o EPI eficaz. Então, dá sim para eliminar o adicional de insalubridade mediante o uso do EPI. Os problemas, por exemplo, o ruído ocupacional. Basta o fornecimento do protetor auditivo? É uma polêmica, porque a gente sabe que o ruído ocupacional ele passa também pelo osso, né? Então a gente tem aqui o protetor auditivo, né, que faz um anteparo e não deixa o ruído em nível elevado entrar pelo ducto auditivo, né? Mas a gente sabe que pelo osso também passa. Então há uma problemática aí. E o frio, por exemplo, né? Mesmo fazendo uso do equipamento, o trabalhador continua com frio. Já é pacificado pela justiça que o frio não é eliminável com o uso de EPI, de nenhum tipo de roupa. O calor, a mesma coisa. Risco biológico em hospital, também eu tenho visto no mesmo sentido. Mesmo o trabalhador usando o equipamento para risco biológico, ele tem direito ao adicional, mesmo com o uso do EPI. Então é preciso observar caso a caso, né? Então vamos supor que o agente seja eliminável, seja controlável com EPI, né? Como é o caso do ruído ocupacional, por exemplo. Qual é a palavra-chave que eu posso utilizar para eu me basear na eliminação do agente? A palavra-chave é essa aqui, ó. Eficácia. O equipamento tem que ser eficaz no controle, né, na diminuição dos decibel, a fim de que o ruído permaneça a níveis abaixo do limite de tolerância. Então o equipamento tem que ser eficaz, o equipamento tem que ser eficiente. E como é que eu comprovo essa eficiência? Simplesmente fornecendo o EPI já vai resolver o problema? Como a gente viu lá nas normas, é claro, né? É claro que não. Eu tenho que ter um equipamento eficaz, né? E a eficácia, como é que eu faço para garantir a eficácia? O trabalhador tem que receber treinamentos periódicos. O trabalhador tem que receber o EPI adequado ao risco, né? O protetor auditivo tipo plug ou tipo concha, no nosso caso aqui do ruído, tem que ser adequado ao risco. Ele precisa, evidentemente, receber esse EPI.
Ele precisa fazer exames médicos regularmente, né? No caso, o exame de audiometria, para comprovar que ele não está tendo perda auditiva, porque uma vez que ele não está tendo perda auditiva, é fato. A tendência é que esse equipamento realmente esteja sendo eficiente. E é preciso também guardar a nota fiscal de compra de EPI. Então, fazendo uso aqui desses 5 itens no mínimo, a gente já tem um cenário onde a gente consegue comprovar a eficácia do EPI, né? E além disso tudo aqui, tem que haver supervisão constante, né? O trabalhador não pode ser deixado ao bel prazer no dia que ele pensar assim, hoje eu não vou usar o equipamento. Não pode ser assim. Tem que haver supervisão para garantir que ele use o equipamento o tempo todo. Nestor, e se eu fizer tudo isso, ainda assim eu posso ter problema? Ou eu estarei livre de problema? Ou seja, se eu forneci o equipamento, se eu fiz todos aqueles 5 passos e mais ainda a supervisão, é possível que eu perca uma causa, né? No caso do ruído ocupacional? É possível que algum juiz ainda veja que o trabalhador tem direito, mesmo eu fazendo tudo aquilo? E a resposta é, infelizmente, sim. A proteção baseada no protetor auditivo, infelizmente, ela nunca será 100%. A proteção baseada no EPI, ela infelizmente é sempre falha. Sempre você pode encontrar um juiz, né, que pode decidir, que pode pensar o seguinte: a empresa, no caso do protetor auditivo, né, forneceu o protetor auditivo, mas o ambiente ainda continua com ruído acima do limite de tolerância. Então a empresa forneceu equipamento para o trabalhador, a empresa cuidou do trabalhador, mas o ambiente da empresa ainda é nocivo. O ambiente da empresa ainda é agressivo. E, infelizmente, né, esse tipo de juiz ele tende a dar ganho de causa para o trabalhador, mesmo a empresa fazendo tudo o que está ao alcance dela. Infelizmente, isso ainda acontece. Então, infelizmente, a única forma eficiente de controle será com equipamentos de proteção coletiva ou equipamentos que tratem a questão a nível coletivo. E aí eu coloquei essa imagem aqui até em caráter de provocação, porque sempre que a gente vê imagens de EPC, a gente vê imagens como essa. E a pergunta é, isso aqui é um cone? Isso aqui é um equipamento de proteção coletiva? Não. Isso é um equipamento de sinalização. Isso aqui é uma placa. É um equipamento de proteção coletiva? Não. Também é de sinalização. Então a gente sempre vê esse tipo de equipamento como se fosse de proteção coletiva e na verdade não é. Essa proteção aqui é uma proteção a nível coletivo? Até pode ser. Mas em muitos casos ela é ineficiente. Basta alguém vir aqui trombar, ele já sai quebrando tudo isso aqui e cai lá dentro do buraco. Cuidado com essa definição de tudo eu tenho que colocar como EPC. Não, tem algumas coisas que são de controle coletivo, mas que não são EPCs. Isso é natural também. Então, Nestor, para mim eliminar o adicional, o pagamento do adicional de insalubridade, o que eu preciso? Meu amigo, você precisa de gestão e de planejamento. Você precisa de cumprir aqueles 5 passos mais a supervisão. Você precisa colocar tudo aquilo em prática e depois é só fazer o PDCA, né? É só garantir que tudo está rodando conforme fora programado. É possível sim eliminar o adicional de insalubridade mediante o uso do EPI. É claro que a gente sempre cai naquela questão de que um juiz pode pensar que o trabalhador tem direito. Porém, se você fizer bem o seu dever de casa, diminui bastante a chance de você perder uma ação na justiça se você forneceu EPI e fez todo o dever de casa. Então, o que nós aprendemos hoje? Que o adicional de insalubridade não gera direito adquirido. Nós aprendemos também que é possível eliminar o adicional de insalubridade com o uso do EPI, mas eu preciso observar as particularidades do risco, as particularidades do meu trabalho e o que mais eu posso fazer para garantir que aquele equipamento realmente diminua a nocividade do agente, para me garantir realmente
que o trabalhador, fazendo uso daquele equipamento, está protegido. Então, eu preciso comprovar a eficiência, não é somente fornecer o EPI. E nós aprendemos também que o controle do risco baseado no EPI é algo muito difícil. Né? Mesmo com o EPI, infelizmente, o trabalhador estará em risco. E por isso, treinamento constante, supervisão, exames médicos, tudo isso é importante para que a empresa tenha um arcabouço documental que garanta para ela uma maior segurança, se ela realmente quiser cortar o adicional de insalubridade com relação ao EPI. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição também um vídeo bem interessante, onde eu falo sobre a diminuição da atenuação do protetor auditivo baseado no tempo em que o trabalhador fica sem utilizar. Então, existe uma ligação muito íntima entre o tempo que o trabalhador utiliza o equipamento versus a eficiência dele, né, no que se refere a ruído especificamente. Então, no vídeo lá, a gente explica em detalhes como é que funciona isso, a perda de eficiência do protetor auditivo baseado nos minutos que o trabalhador fica sem utilizar, e que é uma coisa também muito legal. Então, eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que eu tenha sido didático o suficiente para passar as miúças desse assunto. E a gente se vê numa próxima oportunidade, se Deus assim quiser. Acesse o nosso site, acesse o nosso Facebook. Se você não é inscrito nesse canal, meu filho, está esperando o quê, meu filho? Se inscreve agora mesmo. Se inscreve no nosso canal. Lembrando também que a gente tem os nossos livros, né? O livro CIPA Implementando e Mantendo, o livro Segurança do Trabalho NWN, que está, aliás, o livro Segurança do Trabalho, os primeiros passos, que você encontra tudo isso no nosso site Segurança do Trabalho NWN, além de, claro, encontrar os nossos cursos presenciais que rodam esse Brasil afora, sempre levando a mensagem de saúde e segurança do trabalho, sempre mostrando como fazer gestão de segurança através do PPRA, diminuindo pagamento adicional de insalubridade, diminuindo adoecimentos, diminuindo acidente de trabalho e, claro, preparando a empresa para atender ao e-social. Se gostou, curte e a gente se vê. Falou-se!